pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de tipos e gêneros textuais, que nós já introduzimos em outras videoaulas que quem quiser pode acessar clicando nos cards que nós estamos disponibilizando. Vamos lembrar que gênero textual é um conceito relativo à situação em que um texto é produzido. Quando falamos coisas do tipo, escrevi uma carta, escrevi um e-mail, achei aquela notícia assustadora, adorei a propaganda, tudo isso são gêneros textuais. Carta, e-mail, propaganda, notícia. E nessa aula nós vamos abordar o gênero conto. O conto é uma narrativa curta de uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Num conto existem poucos personagens e poucos ambientes. Trata-se de uma história breve, então não é conveniente se introduzir vários personagens nem vários ambientes, senão o leitor pode ficar confuso. A estrutura de um conto é composta por 4 partes. A introdução, em que se dá uma ideia do momento inicial, com uma breve ambientação de espaço, tempo, personagens e enredo. Depois, o desenvolvimento, quando se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com a situação apresentada na introdução. Depois vem o clímax, que é o momento de maior tensão da história. E, finalmente, o desfecho, quando se apresenta o resultado de tudo que foi narrado. O fato de eu falar dessas 4 partes pode dar a entender que num conto necessariamente elas vêm nessa ordem, mas não. Nem todo conto segue essa ordem. Um conto também possui um enredo, que é a situação que origina os acontecimentos narrados. Para exemplificarmos um conto, disponibilizamos um material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto do material didático é o conto Aprendizado, do escritor brasileiro Luiz Vilela. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Que sentido nós podemos dar a esse conto? Em outras palavras, qual é o enredo desse conto? Temos aí uma narrativa sobre um aluno colegial que tirou nota 10 numa redação. Quis mostrar a redação para a mãe, mas esse aluno, antes de chegar em casa, se deparou com outros 2 meninos invejosos que o abordaram. Brigaram entre si, pediram para ele mostrar a redação, mas esse menino da redação nota 10 não quis mostrar, pelo menos naquele momento, e prometeu mostrar no dia seguinte. Os outros 2 não aceitaram a proposta e usaram a força bruta para pegarem a redação e rasgarem. Alguém reparou que o nome do aluno da redação nota 10 só aparece na segunda parte do conto? Provavelmente o autor teve uma intenção com isso. Provavelmente deve ter tido a intenção de dar uma ideia da insignificância que o Eduardo tinha para os outros colegas, que pareciam o desprezar pelo fato de ele, Eduardo, ser mais estudioso. Já os outros 2 alunos que abordaram Eduardo, esses sim aparecem desde o primeiro momento com nome. Então Eduardo sofria um desprezo por ser estudioso e portador de um talento para escrever que os outros colegas não tinham. E a grande mensagem desse conto é que o sucesso de uma pessoa muitas vezes provoca inveja em outras pessoas. E muitas vezes essa inveja vira ato de arrogância.
como o ato de rasgar a redação que foi premiada. Então nós falamos sobre as 4 partes que compõem um conto. Para nós identificarmos essas 4 partes no conto, segue um quadro. Vejam aqui os nomes das 4 partes que compõem um conto. No caso, a introdução é o momento em que se dá uma ideia do momento inicial, uma breve ambientação do espaço, tempo, bem como dos personagens e enredo. No caso desse conto, a introdução é a ambientação com o Padre Ângelo, apresentando o ambiente escolar. O desenvolvimento se dá desde o momento em que Eduardo constata ter tirado nota 10 na redação, até o momento em que ele é abordado por Jorjão e Grilo. O clímax começa no momento em que Jorjão e Grilo passam a obrigar Eduardo a mostrar a redação. Mas esse último, por sua vez, está ansioso para mostrar a redação aos pais. E o desfecho se dá no momento em que Jorjão rasga a redação e assim prossegue até o final da narrativa. Bem, esse conto que nós usamos para exemplificar o gênero é um exemplo também de um conto linear, ou seja, que segue a sequência lógica dos acontecimentos. Quando isso não acontece, nós temos um chamado conto não linear. E o assunto de tipos e gêneros textuais, por enquanto, fica por aqui. É até difícil de dar esse assunto por encerrado. Existem tantos gêneros textuais que eu mesmo nem imagino. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.